Amém. Como Deus é muito mais, infinitamente mais merecedor do que eu, aplauda mais forte a Deus, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Primeiramente, eu queria saber quem está nos visitando hoje a primeira vez. Se tiver coragem aí, levanta sua mão. Se não tiver coragem, pega a mão dele e levanta. Mais alguém? 2 visitantes ali. Queria dizer que vocês são muito bem-vindos. E eu queria dizer também que não foi à toa que Deus trouxe vocês aqui hoje. Apesar que eu sei que o convite foi do Sr. Rossi, não sei se tem mais visitante, mas eu tenho certeza que Deus preparou uma palavra para falar com todos nós e Ele trouxe vocês aqui para que Ele pudesse falar com vocês. Então, vocês sejam muito bem-vindos, se sintam muito bem recebidos por toda a igreja. Amém? Dá uma salva de palmas aí para os nossos visitantes. Preparar aqui meu tablet. Eu fico olhando o pastor, tem mais um que vem cá e abre um trem aqui, um tablet. O meu é esse aqui. Quando fiquei sabendo que eu ia ministrar hoje, uma palavra começou a queimar no meu coração e eu até compartilhei com o Guilherme um dia. Começou a queimar no meu coração para falar sobre visão. Especificamente porque que Jesus tinha feito Paulo ficar cego para poder converter Paulo. Porém, no domingo agora, uma situação me levou a rever algumas palavras que eu tenho anotadas. Eu tenho várias palavras anotadas. Quando vocês me veem aqui na frente mexendo no telefone e alguém pregando, é porque eu estou anotando palavras, eu não deixo de anotar. Então, tem palavras que as pessoas pregam, tem palavras que eu acordo 3 horas da manhã e anoto para não esquecer. E essa situação me fez ir até uma palavra que eu tinha anotada e que não era minha, e Deus começou a ministrar no meu coração a respeito dessa palavra, no domingo. E aí, no culto, o missionário Emerson pregou, confirmando essa palavra sobre posicionamento. E eu falei assim, puxa vida, eu pensando em falar sobre visão, o que envolve a nossa visão, e Deus ministrando ao meu coração sobre posicionamento. Hoje lá em casa eu ouvi uma fala do Tiago que confirmou aquilo que eu ia pregar. Inclusive eu falei com ele, se eu fosse você eu não perdi o culto, e aquele cara de pau não veio. Tomara que ele esteja assistindo lá pelo YouTube. E o Guilherme falou muito bem aqui no profético, sobre o nosso posicionamento na igreja. A Geise falou sobre o nosso posicionamento influencia nas coisas que nos travam ou nos fazem avançar. Então, o Espírito Santo, com certeza, Ele quer trazer para nós algo sobre posicionamento, amém? E a gente vai ler 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 9. Se puder projetar aqui para eu ler no telão, que aí eu não preciso tirar do meu tablet aqui. 1 Reis 19, a partir do versículo 1, fala assim: Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Dá uma pausa aí, pode deixar no 1. Para contextualizar, para quem não conhece, bem resumido, o povo de Israel estava totalmente corrompido. Quem governava era esse camarada Acabe, era casado com Jezabel, e Elias chegou para virar a página daquela bagunça. O episódio que antecede esse capítulo, Elias tinha matado 450 profetas de um Deus que o povo cultuava naquela época, e ele matou na espadada. Primeiro Elias fez cair fogo do céu. Todo mundo conhece essa história? Elias era um único profeta, desafiou 450 a colocar em fogo, que o Deus deles colocasse fogo no holocausto. Esses 450 oraram, pularam, deram pirueta, deram cambalhota, rasgaram o seu próprio corpo e nada. E Elias mandou derramar lá uma caixa d'água, falando com as minhas palavras, uma caixa d'água em cima daquele holocausto, e orou ao Senhor, e Deus fez descer fogo dos céus. E depois ele passou a espada nesses 450 profetas. E aí vem o capítulo 19,
que Acabe foi lá correndo e contou para a esposa Jezabel. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, Jezabel estava falando assim: até amanhã eu vou passar você na espada. Então Jezabel, é o mesmo. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou, e ele disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu novamente. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou em Elias e falou: levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo, sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E o último versículo: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Pode manter esse versículo aí. Então, um profeta que havia matado no dia anterior 450 profetas à espada, havia feito cair fogo do céu, havia feito alguns milagres antes disso. Ele havia feito cair chuva numa terra que já não chovia há muito tempo. Ele ficou com medo de uma mulher que falou assim: até amanhã eu vou te matar, assim como você matou os meus 450 profetas. E ele se foi para o deserto, e a palavra que nos mostra que ele estava cansado, ele estava fadigado, porque ele deita debaixo de uma árvore e pede a morte. E aí o anjo do Senhor aparece, Deus envia um anjo que lhe oferece pão e água para dar uma reanimada em Elias, mas ele continua prostrado, e o anjo mais uma vez dá uma reanimada em Elias, mas esse fôlego que ele ganhou através desse pão, dessa água, foi o suficiente para ele caminhar mais um pouco e se esconder numa caverna. E aí, isso me trouxe a primeira reflexão: quantos de nós, às vezes, não tem vivido achando que o fardo está muito pesado, que a vida está muito pesada, que o trabalho está difícil, que às vezes o ministério está pesado, e a gente começa a se prostrar, a gente começa a enfraquecer, e muitas vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado, assim como colocou esse anjo, e a pessoa nos dá aquela fortalecida, e a gente toma um fôlegozinho, mas aí o cansaço, a dúvida, aquele peso, ele nos faz prostrar de novo, e Deus, ele é misericordioso, ele coloca alguém que nos põe para frente de novo, mas esse para frente a gente caminha mais uns passos, e quando a gente se vê, a gente está igual a Elias, a gente está entrando numa caverna, fugindo da presença de Deus. Muitas vezes o dia a dia ele faz isso conosco, muitas vezes o ministério, que é pesado, não é fácil, às vezes pode nos causar essa sensação, e muitas vezes nós mesmos fazemos isso conosco. Quantas pessoas a gente vê hoje em dia que começa a sofrer de ansiedade, depressão? Era uma pessoa totalmente proativa, uma pessoa ativa, e ela começa a cada vez mais se prostrar, cada vez mais não querer participar das coisas, e você busca, você fala, a pessoa tenta, mas ela continua se recolhendo cada vez mais. Eu conheço alguns que caminharam até chegar ao ponto de tirar a própria vida. E a situação de Elias era essa: ele estava cansado e ele resolveu se esconder numa caverna. E vem a palavra do Senhor a Elias no versículo 9 e fala assim: fala assim, por que você está aqui? O que fazes aqui, Elias? E a primeira
pergunta que eu queria te fazer, se você se encontra nessa situação, cansado, tentando continuar, e é o tema dessa palavra: do que você está fugindo? De repente, você não está fugindo literalmente correndo, de repente você está aqui na igreja até hoje, mas talvez tenha uma situação na sua vida que pode estar te afrontando, especificamente nessa área. Essa situação pode estar te confrontando, pode estar te desanimando, pode estar fazendo com que você queira se prostrar e falar assim: não aguento mais nessa área específica. Do que você tem fugido? E Deus, Ele é especialista em perguntas, e Ele fez essa pergunta para Elias: o que fazes aqui? Deus, Ele não estava perguntando para Elias assim: o que você está fazendo dentro dessa caverna? Deus estava perguntando assim: o que está pegando com você, que é um profeta ungido por mim, e está nessa situação? O aqui é nessa situação. O que fazes aqui? O que está te fazendo esconder? O que está te fazendo fugir? Por que você está com medo de uma rainha, se você matou 450 profetas à espada? Se você orou e eu fiz descer fogo do céu? Ou seja, Deus é especialista em perguntas. Não precisa projetar, mas Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9, a palavra fala que Deus vira para Adão e fala assim, a palavra de Deus fala assim: chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Por quê? Adão e a sua esposa tinham acabado de pecar, eles tinham acabado de fazer a única coisa que Deus falou para não fazer: desobedecer. E a primeira coisa que aconteceu, a palavra falava que eles estavam nus e não se envergonhavam. A primeira coisa que aconteceu foi eles passarem a sentir vergonha de si mesmos e cobrirem os seus corpos. E depois eles se esconderam da presença do Senhor, e Deus pergunta: onde estás? Mas essa pergunta, onde estás, ela não se referia ao lugar. Essa pergunta era Deus virando para Adão e falar assim: onde está seu coração, Adão? Que todos os dias eu desci aqui para conversar com você, você errou, tudo bem, você desobedeceu. Imagino eu que Deus estava esperando assim, era só você se arrepender e pedir perdão, mas você decidiu se esconder da minha presença. Esse onde estás era o onde está de Deus para nós. Quando às vezes a gente falha e a gente prefere falar assim: eu vou deixar de ir na igreja porque eu sou pecador, eu não consigo vencer tal coisa, e Deus vira e fala assim: onde está seu coração? É só você se chegar a mim arrependido e eu vou te perdoar, se você se dispuser a ser humilde e falar assim: Senhor, eu sou fraco, sem a sua ajuda eu não consigo, mas eu estou aqui, eu não arredo o pé da sua igreja, não vou me afastar. E Deus perguntou para Adão isso: onde está seu coração? Se você olhar no próximo capítulo, Gênesis 4, outra coisa que às vezes acontece com a gente, Deus perguntou para Caim: por que seu semblante está caído? E para lembrar quem não se lembra, Abel havia trazido, aliás, Caim trouxe primeiro uma oferta a Deus, Abel também trouxe uma oferta. Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. E aí, o semblante de Caim não deixou esconder o que ele estava sentindo. Sabe aquela pessoa que você contraria e ela fala: não, está tudo bem, mas o semblante dela, você vê que ela está transtornada? O semblante de Caim ficou assim. E aí Deus pergunta: por que o seu semblante está caído? Deus estava falando assim: por que você está maquinando isso na sua mente só porque eu te contrariei? E às vezes tem situações que nós ainda não chegamos a pecar, mas tem situações que se levantam contra a nossa vida. No caso de Adão, ele havia pecado e Deus pergunta: onde está seu coração? Tem situações que se levantam na nossa vida que ela começa a nos trazer certa revolta, ela começa a nos trazer certos questionamentos, e Deus vira para nós e fala assim: por que o semblante está caído? Por que você está começando a pensar coisas que não era para você pensar? Talvez por que você está dando respostas que não era para você dar? Às vezes você vai conversar com uma pessoa que ela está meio frustrada, e você ouve da boca dessa pessoa coisas que até uma semana atrás ela não ouvia. Não estou falando de desaforo, mas você fala assim: essa pessoa está meio bamba, eu estou achando que essa pessoa está querendo desistir porque
ela não responderia isso até um tempo atrás, mas agora está respondendo. E Deus pergunta: por que seu semblante está caído? Por que seu coração está caído? E aí fica um alerta. O pecado bate à porta de quem está desanimado ou decepcionado. Deus estava falando com Caim assim: por que seu semblante está descaído? É porque Deus já sabia que no coração de Caim ele estava planejando algo. Tanto é que logo em seguida ele vai lá e mata Abel. E a gente deve tomar muito cuidado. As situações que nos frustram e começa a trazer questionamento na nossa mente, a gente ainda não errou, a gente ainda não abandonou a Deus, mas se a gente deixar aquele pensamento tomar conta da nossa mente, Deus nos alerta: seu semblante está caído. Se você continuar caminhando dessa maneira, você vai pecar. Quando você assustar, você está se afastando da minha presença. Quando você assustar, você está abrindo mão de tudo aquilo que eu fiz na sua vida. É por isso que eu sempre falo com a minha esposa, eu sempre olho para trás. A gente tem essa mania de estar viajando e sempre olhar para trás e falar assim: não, Adriele, você lembra o que a gente vivia um tempo atrás, de onde de Deus nos tirou e onde a gente está hoje? A gente é muito grato a Deus. E esse tipo de pensamento, inclusive, ele nos fortalece. Sempre quando você tiver com o semblante caído, coração abatido, pensa no lugar de onde Deus te tirou, pensa em tudo que Deus já fez na sua vida até hoje e se pergunta: será que eu quero voltar para lá? Eu sei no meu coração que eu não quero voltar para a vida que eu vivia. E quando o meu semblante começa a descair, quando eu começo a questionar certas coisas, porque nós somos carne, todos nós questionamos, é só a gente se lembrar: de onde Deus me tirou, para onde, o lugar de onde Ele me tirou, eu não quero voltar mais, amém? Então, 1 Reis 19:9, fala assim: que fazes aqui, Elias? Elias, ele tinha recebido uma palavra, e isso o abalou, e é por isso que eu falei que a palavra do Tiago hoje, ela confirmou que eu ia pregar. Eu estava falando uns dias atrás com a Adriele, disse: Adriele, eu vou malhar, preciso malhar, estou ficando velho, eu tenho que malhar, para poder fortalecer as articulações e tal. Só que eu não gosto de malhar, não gosto de academia, de musculação especificamente. Aí eu falei com ela: vou malhar 3 dias e correr 2, porque correr eu passei a gostar. E hoje eu comentando sobre academia lá em casa, e o Tiago virou assim: pai, você não vai conseguir, eu tenho certeza que você não vai conseguir malhar 3 dias e correr 2. Eu falei com ele assim: você está testificando a palavra que eu vou pregar hoje, você devia ir lá na igreja ouvir. Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra, talvez até das pessoas de casa, talvez até das pessoas mais próximas, e essa palavra é o suficiente para nos abater, essa palavra é o suficiente para nos fazer recuar. Muitas das vezes é uma palavra de confronto que a gente escuta, e ao invés da gente levantar a cabeça, a gente quer fugir, a gente quer entrar numa caverna. E pior ainda, é quando a gente permite que a nossa mente comece a ministrar palavras no nosso coração. E o nosso próprio pensamento a respeito de certas coisas nos faz entrar nessa caverna. A vida de quem tem ansiedade é assim. Eu estava lendo sobre isso outro dia, e a pessoa ensinando como vencer a ansiedade. Você começa a pensar certas coisas: nossa, eu vou morrer, vai acontecer, eu estou passando mal. É só você aprender a doutrinar sua mente e se perguntar assim: o que eu tenho de fato concreto a respeito disso que eu estou pensando? Essa situação que eu tenho imaginando, o que é que eu tenho de concreto? Por exemplo, eu vou morrer. Qual que é o diagnóstico médico que fala assim: você está com uma doença terminal? Porque às vezes é a sua mente, às vezes não, é a sua mente te confrontando. E foi o que aconteceu com Elias. Ele recebeu uma palavra, Jezabel falou assim: eu vou te matar. Ele já estava cansado, ele já estava se prostrando, com o semblante caído, e aquilo foi o suficiente para fazer ele desistir. E ultimamente, eu e a Adriele, a gente tem visto muitas pessoas assim. Dá uma olhada aí para o seu lado, dá uma olhada para trás, olha aí, pode olhar, vira o pescoção para trás aí. Até pouco tempo atrás, você lembra dessa igreja vazia, assim, nos cultos de terça-feira? Tem bastante gente porque está espalhado, mas eu e a Adriele, nós temos visto isso, eu não sei vocês, nos últimos dias, pessoas
que estão se afastando da igreja aos poucos. A pessoa vem um dia, falta um dia sim, falta o outro também, vem mais um dia, hoje eu não vou. Se for por um trabalho, uma doença, força maior, tudo bem, mas a gente tem visto pessoas que, não desisti não, mas hoje eu não fui, não, amanhã também não vou não, e tomara que ele esteja assistindo aqui, eu estou incluindo o cara de pau do meu filho, que está nessa toada, mas ele eu ainda posso pegar ele e passar para o couro lá em casa, não faço não, eu converso lá. Mas quantas pessoas a gente está vendo, eu e a Adriele, ouvindo palavras, talvez palavras que o diabo está colocando na mente dessa pessoa, e ela está abrindo mão de tudo que Deus já fez por ela até hoje, e devagarinho está fazendo assim, e nem percebe, e você fala com a pessoa, não, estou aí mesmo, e a gente está vendo nítido, que a pessoa está se afastando, e é por isso que nós precisamos estar firmes em Deus. E eu anotei nessa palavra aqui, a gente precisa de 3 coisas que eu resumi numa sigla, grava isso no seu coração, se chama JOB, ou JOB, J-O-B, jejum, oração e Bíblia. Essas 3 coisas te fortalecem. Talvez você vai ser mais forte em uma e menos em outras, mas você precisa praticar as 3. E falando de mim mesmo, não tem vergonha, eu oro bastante, apesar de não ser aquele camarada que alguém vai me ver orando em voz alta e tal, mas eu oro bastante, eu e Deus, eu oro bastante, eu leio bastante a Bíblia, eu gosto, inclusive sou muito curioso com fatos bíblicos, pesquisar, mas jejum já é meu fraco, não que eu não faça, mas dos 3, jejum eu faço de vez em quando eu começo a fazer jejum de café, então no segundo dia já me dá dor de cabeça, mas eu procuro fazer também. Mas a gente precisa ter esses 3, jejum, oração e Bíblia. E eu anotei uma palavra que Jesus nos ensina, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. E através do jejum você está buscando a palavra de Deus, através da oração Deus está ministrando ao seu coração, e lendo a Bíblia você está buscando a palavra de Deus. E aqui eu trouxe mais uma pergunta, quais são as palavras que você tem declarado na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos, na vida dos seus familiares? Por exemplo, eu não levei para o coração não, porque eu já estava fortalecido com essa palavra, mas Tiago falou assim, você não vai conseguir. Quais são as palavras que você tem ministrado na vida dos seus familiares? Ou você tem deixado entrar no seu coração? Porque talvez uma palavra para você não tem significado nenhum. Às vezes você ministra isso sobre a vida de uma pessoa que já está abalada, já está prostrada, e é o suficiente para ela falar assim, Deus, eu prefiro a morte, eu quero desistir. Talvez você fala na brincadeira, então muito cuidado com aquilo que você ministra ao coração das pessoas, porque Elias ouviu uma palavra, e essa palavra foi o suficiente para tentar fazer ele desistir. Toda palavra gera uma emoção, e logo em seguida, um sentimento, isso é um fato. A palavra do Tiago hoje, estou batendo muito nessa tecla, ela confirmou a palavra de Deus no meu coração, mas toda palavra, ela gera uma emoção e logo em seguida um sentimento. Então, não tome decisões pelo que você sente, mas sim pelo que você crê. Muitas vezes as pessoas vão falar palavras com você, ou muitas vezes o seu cérebro vai falar palavras no seu coração. Não tome decisões pelo que você está ouvindo, tome decisões por aquilo que Deus, o Deus que você crê, já prometeu sobre a sua vida, amém? Talvez Deus já tenha várias promessas sobre a sua vida, talvez você já recebeu essas promessas, e uma simples palavra faz você esquecer de tudo. Talvez Deus já prometeu para você que você vai ter um casamento abençoado, e na primeira briguinha você quer desistir. Deus já prometeu para você que seu filho vai ser uma bênção, e na primeira que ele apronta, você fala assim, mas esse menino é difícil demais, você continua ministrando palavras negativas sobre a vida dele. Então, não decida nada por causa das coisas que são ministradas no seu coração, das palavras que são contrárias àquilo que você gostaria de ouvir, mas decida pela fé que você tem em Deus, amém? Jesus pisou na cabeça do diabo, e nós precisamos pisar nas nossas vontades e nas nossas emoções. E mais uma pergunta,
apesar de cansado, Elias, ele era uma ameaça para o inferno. E você? O diabo estava afrontando Elias porque Elias era uma ameaça para o inferno. Mas como o diabo te vê? Eu costumo falar na nossa equipe que você tem que ser aquela pessoa que quando você levanta da cama e coloca o pé no chão, o diabo olha e fala assim, o diabo fala, pelo amor de Deus, o diabo, pelo amor de Deus, esse cara levantou, ele vai atazanar a minha vida. Mas Elias entrou numa caverna para fugir, enquanto Davi entrou numa caverna para se proteger. Você prefere ser Elias ou ser Davi? Elias estava pedindo a morte. Davi, ele entrou numa caverna, está lá em 1 Samuel 22:1. Se você não conhece, depois você vai precisar ler, não dá tempo de projetar. Mas Davi estava fugindo de Saul e ele entrou numa caverna para se proteger. E lá, ele encontrou diversas pessoas das mais menosprezadas possíveis. E Davi se tornou um líder para aquela pessoa. Ele saiu daquela caverna líder e ele trouxe com ele aquilo que seria a base do seu exército, os valentes de Davi. E nós devemos escolher todos os dias. Vai ter dias que a gente vai querer entrar para uma caverna, mas talvez é só para a gente se fortalecer e sair dali e talvez resgatar pessoas que estão nessa caverna sem força para sair. Quem está me entendendo? Vai ter dias que as frustrações elas vão querer te abater, mas você vai se apegar em Deus e você vai ver uma pessoa do seu lado que está tão ou mais abatida quanto você. Você não só vai se fortalecer em Deus, mas você vai fortalecer essa pessoa. Você vai ser um líder na vida dessa pessoa, amém? A gente não pode ser egoísta a ponto de falar assim, oh Deus, fortalece só a mim. Não, Deus ele espera te fortalecer, mas para você olhar as pessoas que estão à sua volta e talvez precisando de mais força do que você. Então, já caminhando para o final, tem aqui duas perguntas importantes. O que hoje tem te levado a entrar numa caverna? O que você tem ouvido hoje que talvez tenha te desanimado? E eu não estou falando só de ministério, só de igreja não, na sua vida pessoal. O que tem te afrontado na área específica da sua vida que você fala assim, nossa, eu não vou conseguir. Talvez você fale assim, eles vivem falando que eu vou prosperar e nada dá certo, nada dá certo. O que tem te afrontado nessa área? Talvez seu casamento, como eu gosto muito de falar, tem sofrido ataques de inimigo, né? Quais são as palavras que tem te feito entrar para a caverna na sua área familiar? O que tem te levado a entrar para a caverna? E a segunda coisa importante, além de você descobrir o que tem te feito caminhar em direção a essa caverna, é como você vai sair dessa caverna. Porque Elias, se você continuar lendo, ele saiu da caverna para o ministério dele acabar. Eu não vou ter tempo de falar, mas ele saiu e a primeira coisa que Deus falou, vai e unge Eliseu, que ele vai assumir o seu lugar. Já Davi, ele saiu de lá um líder, e ele trouxe cerca de 400 pessoas com ele, e ele formou um grande exército, os valentes de Davi. E quando as palavras que você ouvir, as palavras de confronto que te desafiarem, como você vai sair dessa caverna? Você vai sair mais forte, ou você vai sair mais fraco? A gente vai olhar para você e vai ver aqui um grande homem, ou uma grande mulher de Deus, ou a gente vai falar assim, nossa, saudade daquele tempo que fulano de tal estava sentado aqui do meu lado, nessas cadeiras. Ser desafiado é uma oportunidade para ser transformado. Muitas vezes a gente é desafiado e a gente quer fugir. O confronto, principalmente Deus nos confronta é para nos fazer crescer. Deus nunca vai te confrontar para te fazer desistir. O diabo ele vai te confrontar para te fazer desistir. Deus, toda vez que ele te confrontar, vai ser para te fazer crescer, amém? A palavra de Deus fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, quem gosta muito desse versículo é Glaucinei, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformais com o mundo dentro de você, não se conforme com vozes que estão tentando hoje te fazer desistir, te fazer recuar. Como eu falei, não só no ministério, talvez você tenha um grande sonho para realizar, já tem tempo, e tem uma voz dentro de você que até hoje está te segurando de realizar isso.
Só basta você pôr o pé para fora dessa caverna e deixar Deus te fortalecer, amém? E outra coisa interessante que está lá nesse versículo 9 do capítulo 19, a pergunta de Deus para Elias era: Elias, o que fazes aqui? Isso é para a gente entender que toda vez que uma situação, e todos nós estamos sujeitos, uma situação de confronto nos fizer desanimar, nos fizer entrar para uma caverna, quando Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele não pergunta: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aqui? Deus estava com Elias naquela caverna, assim como Deus vai estar com você em todos os momentos difíceis da sua vida. Toda vez Deus vai te perguntar: o que você está fazendo aqui? Eu estou do seu lado, me dá a mão e nós vamos sair juntos dessa caverna, amém? Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Como eu falei, essa é uma palavra que fala muito sobre posicionamento, sobre confronto, e começa a se questionar neste momento. O que você tem ouvido, o que você tem permitido entrar no seu coração, que está te abalando, que está te fazendo duvidar, que está te fazendo enfraquecer? Será que Deus tem colocado anjos ao seu lado e falando assim: come desse pão e come dessa água para você fortalecer, e você tem ouvido aquilo e se prostrado novamente? E Deus novamente Ele tem mandado pessoas para falar com você assim: continua, não para, não desiste. Deus está colocando pessoas na sua vida para falar assim: por que você não veio no culto ontem? Não é porque a pessoa está te fiscalizando, é porque o culto, a palavra de Deus, ela te fortalece. Se você está bambo e você não veio no culto, você vai ficar mais bambo. Se você está fraco e você deixa de ler a palavra de Deus, você fica mais fraco. E Deus, Ele está querendo te fortalecer nesses dias, amém? De olhos fechados, eu queria que você, pensando nisso, você começasse a pensar em 3 coisas que eu vou te falar agora, talvez sirva para você. Existem 3 estágios de uma caverna, e não é uma caverna de pedra, é essa caverna que talvez o diabo tenta nos colocar. O primeiro estágio é um ambiente satisfatório, é o começo da caverna, e você ainda possui ar e possui luminosidade, e você começa a entrar para a caverna e você fala assim: eu ainda estou conseguindo respirar, eu ainda estou conseguindo ver a luz lá fora, a hora que eu quiser eu saio dessa caverna. O segundo estágio dessa caverna ainda tem ar, mas já não tem mais luminosidade. Talvez você já está num caminho que você ainda está respirando, você ainda tem um fôlego, mas você já não está vendo a saída da caverna. Você está afundando e você já não está vendo mais a luz. E o terceiro estágio dessa caverna, não tem ar e não tem mais luminosidade, e você já não enxerga e nem consegue respirar mais. Isso é quando a pessoa permite que o diabo leve ela tão profundo, é o que a gente chama de fundo do poço, que ela já não tem forças para sair de lá mais sozinha, e ela precisa de um Davi na vida dela para poder ser resgatada. E talvez você não está nessa condição, mas você conhece alguém que talvez está no fundo do poço, e ele ou ela por si só não consegue sair dessa caverna. Existe uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida: não deixe o orgulho, a soberba ou a vaidade te manterem presos no fundo dessa caverna. Deus a todo momento Ele fala assim: o que você faz aqui no fundo dessa caverna? E às vezes por soberba, por vaidade, por orgulho, a gente não pede ajuda. Às vezes Deus envia um anjo e fala assim: está tudo bem? Não, está tudo bem. Ah, igual eu falei: por que você não veio ao culto? Não, eu não vim não, mas amanhã eu vou, está tudo bem. Não deixe o orgulho, a soberba e a vaidade te manterem presos numa caverna, no fundo dessa caverna. E para fechar, eu queria te falar que eu anotei aqui que existem, se você quiser contar depois, 305 não temas na Bíblia. Ou seja, não tema diante de situações adversas. Deus é contigo. Guarde o seu coração das investidas do diabo. Comece a orar neste momento. Eu não sei se você está se sentindo fraco, mas cabe a você orar neste momento e pedir a Deus para poder te fortalecer. Como eu falei, a palavra de Deus fala 305 vezes não temas, e neste momento Deus está falando assim: não temas, eu estou com você. Eu não sei se está difícil para você, eu não sei se
O diabo tem plantado dúvidas no seu coração, mas Deus está querendo te dizer: eu estou com você. O que você está fazendo no fundo dessa caverna, eu estou com você, e hoje eu estou te chamando. Talvez você está ouvindo isso e fala assim: essa palavra não serve para mim. Mas talvez veio na sua mente aí agora alguém que você sabe que está no fundo do poço. Então seja o intercessor na vida dessa pessoa neste momento. Ore pedindo a Deus para fortalecer a vida dessa pessoa. Seja esse anjo que através da sua oração você vai levar pão e água para a vida dessa pessoa. Talvez o que essa pessoa está precisando hoje é de uma intercessão sua, para o Espírito Santo de Deus convencer ela a permanecer. Talvez essa cadeira vazia que está do seu lado aí, essa pessoa está lá hoje afundada numa caverna, e cabe a mim, cabe a você ir lá dar as mãos e arrancar essa pessoa. Amém?